nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, no nosso último programa nós comentamos como a Igreja, desde os começos, ela expressou e transmitiu a sua própria fé através de fórmulas breves e que fossem normativas para todo mundo. A ideia era recolher o essencial da fé católica em alguns resumos orgânicos e bem articulados. Vimos também que essas sínteses da fé receberam basicamente, ao longo da história, 3 nomes. São profissões de fé, porque elas resumem a fé que nós professamos. São conhecidas como credo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Credo, em latim, quer dizer justamente creio. E são chamados também símbolos da fé. Tivemos a oportunidade de mencionar como símbolo a metade de um objeto quebrado, por exemplo, um anel, um sinete, que servia para identificar um mensageiro. Nos tempos em que não havia internet, não havia fotografias, não havia cédula de identidade, era preciso garantir que o portador de uma determinada mensagem, ele fosse merecedor de confiança. Então, uma forma que se usava, naturalmente você poderia levar também cartas de apresentação. Supondo que as cartas não foram roubadas, as cartas serviriam para identificar o mensageiro. Mas também o sinete ou o símbolon tinha essa finalidade. Havia 2 peças que se encaixavam, uma ficava com o destinatário, a outra com o remetente. De modo que o mensageiro que chegasse, ele tinha que apresentar aquele símbolon que era encaixado no original, e então esse encaixe era sinal de que se tratava de uma pessoa merecedora de confiança. Logo, com o passar do tempo, o símbolo também passou a significar coletânea, coleção, sumário, né? Então, o símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da nossa fé. E aí nós chegamos ao parágrafo 189 do nosso catecismo. A primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. O símbolo da fé é inicialmente o símbolo batismal. Uma vez que o batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as verdades da fé professada, elas são agrupadas, né, no símbolo, segundo uma referência às 3 pessoas da Santíssima Trindade. Ou seja, o símbolo da fé, o credo, ele tem uma estrutura trinitária. E nós já vamos ver como que isso acontece. Então, no parágrafo 190, nós temos uma citação do Catecismo Romano. O Catecismo Romano, elaborado depois da Reforma Protestante, serviu como uma forma de assegurar a identidade católica para dezenas de gerações de católicos no mundo inteiro. E ali, o próprio Catecismo Romano lembra que o símbolo está dividido em 3 partes. Primeiro, fala-se da primeira pessoa divina, o Pai, e da obra admirável da criação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Começamos falando, portanto, do Pai e da obra da criação. A segunda parte do símbolo se refere à segunda pessoa. Falamos da segunda pessoa, a pessoa do Filho, e falamos do mistério da redenção. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez carne, por nós padeceu, sob Pôncio Pilatos, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, de novo há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ou seja, a segunda parte do credo fala da segunda pessoa da Santíssima Trindade e do mistério da redenção. Logo após,
o nosso credo fala da terceira pessoa divina, o Espírito Santo, que é fonte e princípio da nossa santificação. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, porque aí a própria igreja, ela é, ou melhor, o Espírito Santo é para a igreja aquilo que a alma é para o corpo. Então, se a igreja foi fundada por Jesus, instaurada por Jesus na plenitude dos tempos, o Espírito Santo, a igreja é inaugurada na manhã de Pentecostes e o Espírito conduz essa igreja até o fim dos tempos. Então, assim são os 3 capítulos do nosso selo batismal. E aí, nós chegamos ao parágrafo 191. E aqui, mais uma vez, nós temos uma citação do Catecismo Romano. Essas 3 partes são distintas, embora interligadas. Segundo uma comparação usada com frequência pelos padres, nós as chamamos de artigos, pois da mesma forma que em nossos membros existem certas articulações que os distinguem e os separam, assim também nesta profissão de fé, com acerto e razão, se deu o nome de artigos às verdades em que devemos crer, especialmente e de forma distinta. É interessante essa comparação, né? Nosso corpo tem membros, existem articulações, os punhos, cotovelo, pescoço, joelhos, são articulações que separam os membros do corpo uns dos outros. Assim, cada membro, né, entre aspas, do nosso credo é chamado de artigo. E aqui temos uma citação de Santo Ambrósio, que vai dizer o seguinte: segundo uma antiga tradição já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar 12 artigos do credo, simbolizando com o número 12 os 12 apóstolos, o conjunto da fé apostólica. Isso está justamente na explanação que Santo Ambrósio fez do símbolo. O símbolo, o credo menor, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele é chamado símbolo dos apóstolos. Essa tradição bastante antiga, né? Atestada então por Santo Ambrósio lá no século IV, enumera 12 artigos no nosso credo, para significar o número dos 12 apóstolos e, portanto, o conjunto da fé apostólica. Naturalmente, nós não precisamos considerar aquilo que muita gente já afirmou, de que cada artigo do credo teria sido escrito por um dos 12 apóstolos. Não é esse o espírito, né, do credo. Não é que cada um dos parágrafos ou dos artigos tenha escrito por um dos 12 apóstolos. Mas o fato de serem 12 artigos não deixa de ter esse simbolismo que pretende ser uma síntese da fé apostólica no seu todo. Então, meus queridos, cada vez mais nós queremos ir mergulhando e detalhando o nosso próprio credo. Até agora, nós fizemos uma longa introdução, uma introdução de 184 parágrafos do nosso catecismo, até que chegássemos finalmente ao texto do credo propriamente dito. Queremos ser fiéis ao nosso batismo e assim renovar dia após dia aquela mesma profissão de fé que fizemos ou que nossos pais e padrinhos fizeram por nós. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.